Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula do nosso comentário de Provérbios. E antes da gente ir para a aula, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui. Essas aulas, elas estão sendo gravadas e eu estou disponibilizando aqui para vocês em forma de estreia. Eu queria estar fazendo ao vivo, fazendo a live mesmo, mas eu já falei no primeiro vídeo que estou com um problema com a internet e a internet fica cortando, portanto eu estou impossibilitado de fazer lives. Aliás, já faz alguns meses. Isso está realmente muito difícil. Então eu decidi fazer a gravação e soltar como estreia, porque embora eu não estou ao vivo aqui gravando com vocês, mas estou ao vivo no chat, tá? Então eu estou aí no chat agora com você, então estou vendo as suas mensagens e depois a gente pode ir comentando aos pouquinhos nos próximos vídeos, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Então eu estou aí no chat com vocês agora. Olha, é o seguinte, mais um recadinho só aqui. Vá para o nosso canal no Telegram, se inscreva lá, porque lá você vai acompanhar todos os lançamentos e tudo que a gente faz, eu publico primeiro lá no canal do Telegram. Muito bem, vamos então dar início à nossa aula do comentário de Provérbios. E hoje a nossa atenção vai para o capítulo 3, um capítulo que também traz exortações sobre a sabedoria. Veja como Salomão ele vem trabalhando esse tema da sabedoria e a importância de nós olharmos para a sabedoria. Ele está aconselhando seu filho e ele dá uma ênfase muito forte na importância de se observar a sabedoria e de buscar o entendimento. E nós vamos dar sequência aqui agora com o capítulo 3, e eu vou colocar aqui o primeiro slide, porque temos algo interessante que eu quero apresentar para você antes de nós começarmos a leitura. Nós podemos dividir esse capítulo 3 em 3 partes, como você está vendo aí. Primeira parte, os 5 mandamentos para o filho. A segunda parte, as 5 bênçãos da sabedoria. E a terceira parte, os 5 avisos da sabedoria, tá? Então, é isso que eu fiz essa divisão aqui, porque eu acho ela realmente interessante. Então, vamos lá. A primeira divisão, os 5 mandamentos para o filho, você encontra no verso 1 e 2. Ele está falando, não esqueça. Temos este mandamento, não esqueça. Depois a gente vai ler o texto, você vai perceber como é interessante essas divisões. Do verso 3 ao 4, não abandone. E aí você vai ver o que é para não abandonar. Do verso 5 ao 6, confie no Senhor e não em você. São os 5 mandamentos para o filho. Do verso 7 ao 8, ele está dizendo, não seja, tá? E no texto você vai ver o que é para não ser. E do verso 9 ao 10, honre o Senhor com os seus bens. Temos esses 5 mandamentos aqui para o filho, né? Os mandamentos que o pai está dando para o filho com relação a ser sábio, para que ele seja sábio. A segunda divisão, nós temos as 5 bênçãos da sabedoria. Do verso 11 ao 14, você vai ver que a sabedoria ela tem mais valor que a prata e o ouro. No verso 15, vai mostrar que ela é mais desejável, tá? E no verso 16, que a sabedoria ela traz prosperidade. No verso 17, que a sabedoria traz paz. E no verso 18, que ela te proporciona uma vida abençoada. E a última divisão, que é a terceira, nós temos os 5 avisos da sabedoria. A sabedoria está avisando, ela está alertando. E ali nós encontramos no verso 21 e 25 dizendo, guarde e não perca. No verso 27 e 28, ajude. No verso 29, seja de confiança. No verso 30, seja justo. E no verso 31, seja pacífico. São essas 3 divisões que eu acho legal aqui a gente colocar para fazermos a leitura do nosso texto. E agora, quando formos fazer a leitura, você vai vendo essas 3 divisões aqui que nós apresentamos, tá? E agora vamos para o texto a fim de fazermos a leitura juntos e irmos fazendo algum comentário aqui do que nós podemos aprender deste capítulo 3 de Provérbios. Você está vendo aí já o texto. Mais uma vez, nós temos ali o título colocado pelos tradutores da versão NVI, que é a que eu estou usando aqui para a nossa leitura.
Conselhos da Sabedoria. Então, foi esse título escolhido para o capítulo 3. E o texto inicia da seguinte forma: Meu filho, olha aqui outra vez, né? Meu filho, esse carinho do pai alertando o seu filho sobre a importância daquilo que ele está ensinando. A gente está vendo isso desde o capítulo 1, né? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Olha, quando Salomão escreveu esses provérbios, ele estava escrevendo para o seu filho. Ele estava trazendo ali exortações a fim de que os seus filhos pudessem ser sábios. Mas é claro que Salomão, na sua sabedoria, ele não estava apenas falando algo que serviria só para o seu filho, mas serviria para qualquer pai que tivesse um filho, a fim de que pudesse também aprender com a sabedoria de Salomão e pudesse ensinar seu filho com estes ensinos. Mas também serve para qualquer filho, a fim de que possa ler esses provérbios e entender quais são os ensinos que um pai sábio estaria dando aos seus filhos. Agora é interessante porque qualquer filho, tá? Qualquer pessoa poderia pegar esses conselhos e pensar assim: mas o meu pai não é sábio. Eu já ouvi muitos filhos falando isso. Não, meu pai nunca me ensinou nada, meu pai não é exemplo, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Como se isso fosse uma desculpa para agir de forma desordenada, para ser rebelde. Afinal de contas, meu pai não deu exemplo, meu pai foi isso. Olha, realmente é muito triste nós vermos que existem sim muitos pais e mães que não são exemplo para seus filhos. Não são mesmo. Mas isto não é motivo para que os filhos, para que você que é um filho, olhe para o seu pai e não veja nele exemplo nenhum, então você tenha liberdade ou se ache no direito de agir da forma como você quiser. Não, pelo contrário. Você tem exemplos nas Escrituras, e aqui nós temos um exemplo de um pai dando conselho para o filho de como o seu filho deveria agir. Portanto, mesmo que o seu pai material, seu pai físico, seu pai biológico não tenha dado exemplo, não seja exemplo para você, isso não exclui a sua responsabilidade de construir a sua vida com sabedoria. Porque a sabedoria, ela é benefício para você. Então, se você não tem o exemplo do seu pai biológico, pegue o exemplo de outros pais, e aqui nós temos um exemplo, claro, de um pai que está dando conselho ao filho. Então você tem aqui conselhos, você tem diretrizes para seguir, tá? Então use o que as Escrituras nos recomendam e faça desses ensinos o seu exemplo, tá? E ele continua falando aqui, né? Meu filho, guarda no coração os meus mandamentos, guarda no seu coração aquilo que eu tenho ensinado, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Isso aqui é realmente interessante, porque quando a gente vai para Êxodo, no capítulo 20 e o verso 12, nós temos ali o primeiro mandamento com promessa, que é: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bens na terra e os seus dias sejam prolongados. E Paulo vai falar isso também em Efésios, capítulo 6 e o verso 2. Ele vai falar que é o primeiro mandamento com promessa. Está repetindo esse ensino aqui que é apresentado por Salomão. E está, inclusive, na própria lei de Deus, lá nos 10 mandamentos. Que honrar o pai, obedecer os ensinos do pai, vai te prolongar a sua vida por anos e darão a você prosperidade e paz. E eu repito aqui, se você está dizendo: meu pai não é exemplo. Ok, mas você tem exemplos de outros pais, você tem, sim, caminhos para seguir, como para encontrar um segmento, encontrar conselhos e conduzir a sua vida
de forma sábia, a fim de agradar o Senhor. Então, não use como desculpa, eu não tenho meu pai, que meu pai não foi um exemplo, enfim. A vida é sua. Quem deve construir o seu futuro é você. E você não pode construir o seu futuro se desculpando pelas mazelas da vida, pelas dificuldades, por atitude dos outros. Cada um de nós somos responsáveis por construir o nosso futuro e somos responsáveis pelas ações que nós tomamos e as decisões que tomamos. Nós é quem construímos o futuro que nós queremos, tá? Então fica essa lição aí para você. E continuando aqui no verso 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Aqui Salomão ele está exprimindo um desejo, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Porém, nós temos uma construção no texto aqui, uma frase, né, uma construção interessante do pensamento. Porque amor e fidelidade, né, são sentimentos, são abstratos, não são pessoas com desejos, né, próprios para que possa tomar atitude, para que possa te abraçar e não te abandonar. Na verdade, quando você presta atenção aqui, ele está exprimindo um desejo que o amor e a fidelidade não te abandone, mas o sentido que a gente entende é que o filho deveria se apegar ao amor e à fidelidade e não abandonar de forma nenhuma o amor e a fidelidade. É por isso que ele continua no verso dizendo assim: prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração, tá? Então, que você, filho, que você que está ouvindo, porque também somos filhos, e isso aqui serve para nós, que nós estejamos apegados ao amor e à fidelidade, a fim de que, de fato, eles nunca vão nos abandonar. Estaremos sempre com o amor e a fidelidade junto conosco, preso ao nosso pescoço. E ele continua aqui também dizendo: escreva-os na tábua do seu coração. Isso aqui é uma expressão interessante, né? Talvez para nós fica meio sem entendimento, mas é como eu já falei nas aulas anteriores, isso aqui é um livro poético que se encaixa muito bem dentro do contexto hebraico lá dos judeus, da época deles. Então existe sim algumas expressões idiomáticas, alguns ditados que talvez para nós hoje fique um pouco confuso, mas escrever na tábua do seu coração não é difícil de entender. É o quê? Grave dentro de você esses ensinos, grave dentro de você o amor e a fidelidade, amarre no teu pescoço para estar sempre junto com você, a fim de que você não os perca. Tá? A ideia é essa. E aí ele diz o seguinte: se você fizer isso, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. E eu anotei aqui algo interessante, enquanto eu estava preparando essa aula para você, que aqui quando diz, você terá o favor de Deus e dos homens, eu acho interessante a gente pensar na questão de que nós como cristãos, você como cristão, né, deve também receber o favor dos homens, ou seja, você deve ser sábio também diante dos homens, afinal de contas, se você for sábio diante de Deus e adquirir a sabedoria de Deus, automaticamente você também será bem visto diante das pessoas através das suas atitudes justas e honestas. E é isso que o texto está nos apresentando aqui. Lembra quando Jesus foi ali em Lucas, né? Lucas capítulo 2 e verso 52, quando ele estava ali entre os religiosos, e depois o texto termina no verso 52 dizendo que Jesus crescia em graça, né? E diante de Deus e diante dos homens. Então, você terá o favor de Deus, por quê? Porque você vai estar andando conforme os princípios do Senhor, mas com isso também trará para você o quê? O favor dos homens. Você deve também ter a reputação daqueles que te cercam, para que eles vejam que você de fato é uma pessoa que teme ao Senhor. E eu grifei aqui o verso 5, por quê? Porque eu acho que esse verso aqui ele é um verso chave dentro desse contexto, desse capítulo, né? Ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E aqui nós temos algo preciosíssimo, tá? Por quê? Porque
nós temos aqui todo o princípio. Eu acho que esse verso ele deveria ser a chave de todo o provérbio, né? De todos os provérbios que nós temos aqui nesse livro. Porque ele resume exatamente qual deve ser a nossa atitude diante do Senhor. É confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não é apenas uma parte, não é apenas em uma área da nossa vida, mas é de todo, é estar totalmente dependente do Senhor. É saber que Ele tem o melhor caminho, que Ele tem as melhores respostas, que Ele tem a solução. E, diante disso, colocarmos a nossa vida diante dele. É isso que nós devemos observar aqui nesse verso, né? Então, é realmente precioso quando a gente olha para esse verso e nós temos, olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Não confie em você mesmo. Por quê? Porque nosso coração é enganoso, não é o que diz Jeremias? Nosso coração é enganoso. E se você confiar em você mesmo, você vai se iludir e você vai tomar decisões erradas. Mas quando você confia no Senhor de todo o teu coração, e aí você não se apoia, o que é se apoiar? É tomar as suas decisões baseadas no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, tá? Então, quando a gente toma decisões por nós mesmos, né, geralmente a consequência não é boa, tá? E o verso 6, ele continua dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. E aí eu pergunto, você está realmente reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos? Ou existe algumas áreas da sua vida onde o Senhor não pode tocar? Você não permite que o Senhor entre ali? Se existe algumas áreas da sua vida, alguns caminhos pelos quais você anda, onde você não permite que o Senhor esteja com você, bom, então está havendo algo errado com a sua vida. Mas se você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e o Senhor anda com você em todos os seus caminhos, por onde quer que você vá, o Senhor está com você, então Ele endireitará as suas veredas. Ele vai te conduzir e vai corrigir o seu caminho. É isso que diz aqui, endireitar as veredas. Veredas são aqueles caminhos, né? Aquelas trilhas tortuosas, e diz que o Senhor ele vai estar endireitando. Olha que coisa preciosa. Às vezes nós estamos andando por caminhos tortuosos na nossa vida e tomando decisões erradas, exatamente por quê? Porque não estamos andando com o Senhor. Quando andamos com o Senhor, Ele endireita as nossas veredas, Ele faz um caminho reto e nós conseguimos ver à frente. Porque você já parou para pensar quando você está andando numa trilha, né? O que acontece numa trilha cheia de curva? Você nunca sabe o que está à frente. Por quê? Porque ali tem uma curva, ali tem outra, ali tem outra. Você nunca sabe o que aguarda. Mas quando você tem um caminho reto, você vê longe. Isso te dá segurança. E é o que o texto está dizendo. Você andando com o Senhor é como Ele estar te mostrando lá na frente. Você está tranquilo, você anda confiante porque você está vendo longe. Ele vai endireitar as suas veredas. Tá? Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E quando chegamos aqui no verso 7, ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. O que é ser sábio aos seus próprios olhos? Bom, você acho que já deu para você entender o que é isso. É quando aquela pessoa, né, que acha que sabe tudo. Aquela pessoa que tudo que você fala, ela sabe, ela está certa, ela não ouve argumentação, não quer ouvir o outro lado da história, sempre ela acha que está certa. E olha, deixa eu falar uma coisinha aqui para você que está assistindo essa aula. O que mais tem nos dias atuais, principalmente no meio teológico, infelizmente, são pessoas que acham que já sabem tudo. Isso de fato é muito triste. Né? São pessoas que se consideram sábias aos seus próprios olhos. São pessoas que talvez nunca tiveram um envolvimento fiel mesmo ali, dedicado à obra de Deus, ao Evangelho. Pessoas que nunca saíram para o campo missionário, nunca enfrentaram de fato a luta do que é a pregar o Evangelho, nunca enfrentaram o poder das trevas. Mas aí faz um cursinho teológico, faz uma coisinha ali, já começa a corrigir irmãos que têm anos de experiência. Começa a achar que sabe mais do que os outros porque assistiu um vídeo
onde um fulano, um ciclano ensinou uma palavra no grego, e agora eu sei, e você está fazendo errado. São pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. E o que é bonito quando a gente olha na questão de alguém sábio é aquela pessoa que sabe ensinar, que sabe discordar e ainda assim mostra respeito, e o próprio oponente, mesmo discordando, consegue considerar os argumentos dessa pessoa. Isso é ser sábio. Agora, você achar que já sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo nessa terra. Ninguém sabe tudo. Na área da teologia, então, meu querido, eu posso dizer para você com toda certeza, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Eu posso ter meus argumentos, eu posso ter minhas considerações, mas eu não tenho autoridade para sair, né, desprezando outras pessoas porque elas pensam de uma forma diferente do que eu em determinadas partes. É claro que alguém está errado, não pode haver dois pensamentos contrários e os dois estarem certos ao mesmo tempo. Mas quem vai fazer todo esse julgamento é o Senhor. E mesmo discordando, mesmo apresentando o outro lado, se você é sábio, você vai apresentar com sabedoria. Não precisa desrespeitar, não precisa humilhar a outra pessoa. Porque quem faz isso são aqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos, né? E aliás, lá em Isaías 51, eu vou ler esse texto aqui para você. Aqui em Isaías 51, deixa eu pegar aqui, eu até anotei aqui, ó. Nós temos o profeta falando a respeito dessa questão. Isaías 5 e o verso 21, né? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. É um ai, né? O ai são expressões de maldição, né? E ele está dizendo, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não. Aliás, quem é sábio não fala que é sábio, né? As pessoas que estão à volta ouvindo os ensinos, ouvindo as palavras, é que vão dizer se essa pessoa é sábia ou não. Quem começa a se mostrar e falar, olha, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor, eu sei mais, já demonstra que não sabe nada, não é? Essa pessoa não é sábia. E ele está dizendo aqui, então, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso aqui também é outra expressão dentro da poesia que nós encontramos tanto no Tempo de Salomão quanto dentro da própria ideia poética de Provérbios, que indica para nós hoje que seguindo o Senhor e não sendo sábio aos nossos próprios olhos, vai nos trazer paz, vai nos trazer paz de espírito e vai ser bom para o nosso corpo, vai ser saúde para nós. Tá? Isso realmente faz bem para nós. Quando você começa a afrontar todo mundo, você começa a se achar melhor que todo mundo, isso traz um peso muito grande, porque você precisa realmente manter aquela posição e provar que você está certo, né? E você vai carregar aquele peso em cima de você como sendo o responsável por aquela verdade que você está apresentando. Mas quando você entrega ao Senhor e você é sábio aos olhos do Senhor e você realmente tem a sabedoria que vem do Senhor, você não se preocupa com essas questões, isso te traz realmente paz. Você não quer mostrar para as outras pessoas que está certo ou que o fulano está errado, enfim. Você vive em paz. Tá? O verso 8 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Olha, aqui nós poderíamos entrar numa questão que hoje, infelizmente, tem prejudicado demais o evangelho, não é? Que são aqueles pastores e pregadores e denominações que exploram, não é? Exploram o povo com promessas de prosperidade para quem oferta, para quem dizima no seu ministério, para quem semeia. Existe muito essa questão, né? Semear no ministério de alguém para que Deus abençoe. Olha, não vou entrar aqui na questão de dízimos e ofertas, mas
existe sim um princípio de nós dedicarmos ao Senhor o melhor das nossas vidas, mas também o melhor das nossas rendas, para fazer com que o evangelho alcance outras pessoas. Ajudar o próximo, inclusive nós temos aqui mais à frente falando a respeito disso. Porque no Velho Testamento, principalmente quando olhamos para o contexto em que Salomão estava inserido, este honrar o Senhor com os primeiros frutos das suas plantações era para manter ou era para suprir a necessidade dos menos favorecidos, daquelas pessoas dos povos que não tinham tantos recursos, não conseguiam se manter. Então, hoje a igreja, nós cristãos, precisamos sim ajudar o próximo, precisamos sim ajudar a obra de Deus, ajudar missionários, ajudar projetos que estejam envolvidos em servir ao Senhor, em pregar o verdadeiro evangelho, mas é muito importante você tomar cuidado com os exploradores da fé, com aqueles que estão simplesmente exigindo dízimos e ofertas para seu próprio benefício. Isso está errado. Mas se você separa parte dos seus lucros e dos seus recursos para investir na obra de Deus, para ajudar o próximo, sem sensacionalismo, sem ficar se mostrando, sem ficar investindo em pastores que prometem isso ou aquilo. Não, não é isso não. Você precisa oferecer a Deus, ajudando o próximo, ajudando algo que está realmente pregando o evangelho, levando a palavra para outras pessoas. Você pode separar uma parte da sua renda para ajudar o seu próximo, ajudar a fazer uma cesta básica, socorrer alguém que está em necessidade. Isto é oferecer também ao Senhor o principal, ou o melhor ali dos seus recursos, tá? E ele vai dizer aqui que no verso 10, que os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Isso aqui é a experiência de Salomão. Ele está falando, olha, faça porque acontece. Eu sei que acontece. E se nós realmente dedicamos ao Senhor o melhor das nossas vidas, não apenas da nossa força, mas também daquilo que produzimos, pode ter certeza, Deus não deixa faltar, Deus supre as necessidades. Eu falo isso também por experiência própria, tá? Então siga esse caminho, comece hoje a investir também na obra de Deus, a ajudar o próximo. Separe uma parte daquilo que você ganha para suprir a necessidade da obra de Deus. E você vai ver o que é que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu vou repetir aqui, não é investir em ministérios onde estão pedindo dinheiro. Se está pedindo dinheiro, se está mandando você semear na vida de fulano para você ganhar isso, não faça, está errado. Não vai resolver nada você investir nesses ministérios, tá? Então, invista de forma silenciosa, sem que ninguém saiba, mas faça você mesmo para Deus, e é Deus quem está vendo que vai te abençoar, tá? Fica esse alerta aqui para você. E mais uma vez, no verso 11, nós temos aqui, meu filho, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E aqui nós temos algo que é repetido lá em Hebreus, né? E já falei inclusive sobre isso lá na primeira introdução sobre o livro, onde nós temos o uso, né, no Novo Testamento, usando esses princípios de Provérbios, e a gente vai ver esta parte aqui de Provérbios sendo utilizada em Hebreus, no capítulo 12, né? Você vai ver ali. Então, filho, não despreze a disciplina do Senhor. Por quê? Porque é bom você ser repreendido pelo Senhor, porque ele só repreende quem ele recebe como filho, não é? Se você não gosta de repreensão, se você não gosta de ser repreendido, fica complicado, né? Porque você mostra que você é autossuficiente, que você já sabe tudo. E aí já fica evidente que você não é sábio, né? Aliás, é muito interessante a gente pensar não apenas aqui na questão do Senhor estar nos repreendendo, mas também daquelas pessoas que nos amam, que nos repreendem. Se você tem amigos ou pessoas que só falam aquilo que você gosta de ouvir, que nunca te repreendem, que nunca... que nunca te corrigem, bom, essa pessoa não é lá um grande amigo, não é? Porque fala sempre o que você quer ouvir. O melhor amigo, a melhor pessoa para estar conosco é aqueles
são aqueles que falam o que nós precisamos ouvir, aqueles que nos alertam quando estamos indo para caminhos errados. Então, se você tem aí um conjunto de amigos que concordam com tudo que você fala, nunca te corrigem em nada, bom, troca de amigos que é melhor, tá? E aqui o Senhor, ele nos corrige, ele nos repreende, porque ele nos ama, tá? Ele repreende a todo o que recebe por filho e a todo a quem ele deseja o bem. Isso é um privilégio, não é? Ser repreendido pelo Senhor. E aqui no verso 13, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Será que você considera, de fato, o adquirir conhecimento, o ser sábio, como mais precioso do que prata e o ouro? Ela é mais preciosa do que rubis. Olha que interessante, né? Mais precioso do que pedras preciosas que traz riqueza para os homens. Ser sábio tem mais valor do que tudo que a humanidade dá valor. E às vezes nós não valorizamos, não é, o conhecimento e a sabedoria. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Às vezes estamos correndo atrás de riquezas, quando na verdade está na nossa frente, está de graça a sabedoria, que vale mais do que todas as coisas. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Por quê? Porque te coloca em caminhos corretos. Evita que você entre em situações que possam, inclusive, tirar a sua vida. E na mão esquerda, riquezas e honra. Porque uma é consequência da outra. Se você anda com sabedoria, se você é uma pessoa sábia e toma suas decisões com sabedoria, automaticamente você vai ter prosperidade na vida também. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Creio que nem precisa a gente comentar muito o que está dito aqui, porque já está muito claro, não é? Olha, por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Ele está dizendo que a sabedoria, ou ser sábio, ou saber tomar decisões e fazer as coisas, é tão valioso que o próprio Senhor lançou os fundamentos da terra pela sua sabedoria. Ou seja, ele está querendo dizer que tudo que existe foi feito dentro de um conceito de inteligência, dentro de um projeto estruturado com sabedoria. Ele está dizendo, o Senhor não fez as coisas de qualquer jeito. Ele lançou os alicerces da terra por seu entendimento e fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Deus faz tudo com entendimento. E ele está usando esse exemplo aqui, aplicando ao que o Senhor fez, que ele fez com sabedoria, para que a gente entenda o quão é valioso sermos sábios, buscar entendimento, aprender as coisas. E no verso 21, ele continua, meu filho, olha, mais uma vez, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. O que é sensatez? É ser prudente. É ser prudente, é não sair agindo no impulso, é pensar, é raciocinar qual é a melhor atitude, qual a melhor resposta, qual a melhor saída. É ser prudente, é não sair fazendo as coisas de forma que possa te colocar numa condição complicada. Imagina, por exemplo, o que é ser um imprudente. Desrespeitar uma lei de trânsito, sair correndo na autoestrada, além do limite de velocidade, isso é ser imprudente. Por quê? Porque você está se colocando em risco, um risco desnecessário. Ser prudente é pensar, é não se colocar em risco, tá? E aí ele diz, isso trará vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Mais uma vez a ideia aqui, né, que eles usam nessa expressão poética de ser um enfeite para o pescoço.
algo que vai chamar a atenção. Para nós hoje, enfeite no pescoço não faz sentido. Talvez uma medalha, né, por uma recompensa, por uma vitória que você conquistou, talvez para nós uma medalha traga a mesma ideia, mas o que ele quer ensinar aqui é que será algo que vai trazer honra para você, que vai mostrar para você o quê? Que você agiu com prudência, que as pessoas vão ver que você agiu com sabedoria. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Olha aqui as consequências de você ser prudente e de agir com sabedoria. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Nos dias de hoje, né, eu acho que essa questão de poder dormir em paz é o desejo de todas as pessoas, não é? A maioria das pessoas hoje não conseguem nem sequer dormir, perdem o sono, preocupados com dívidas, com decisões que devem ser tomadas, com problemas na vida. Mas ele está dizendo, quando você se deitar, se você age com prudência, se você age com sabedoria, se você planeja suas ações, se você não sai fazendo as coisas sem pensar, você vai dormir em paz. Você não terá medo e o seu sono será tranquilo. E lembra do verso-chave? Não confie em você mesmo, mas confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Então, se encaixa aqui. Porque quando você está debaixo do controle do Senhor, seguindo a vontade do Senhor, obviamente que você vai poder deitar e estar em paz, porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aliás, é isso que nós encontramos em Salmo 4:8, quando o salmista diz que quando eu me deito, eu pego no sono. Por quê? Porque o Senhor está no controle, né? Depois você leia lá Salmo 4:8, que está dentro desta mesma ideia aqui, né? Você não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Por quê? Porque você está agindo com sabedoria. Todas as suas ações já estão planejadas. Nada vai te pegar de surpresa. Você já previu o que vai acontecer porque você já planejou o seu dia, você já planejou a sua vida. Mas para fazer isso você tem que ter sabedoria. Você tem que buscar entendimento em tudo o que você faz. Seja no negócio, na escola, que faculdade fazer, por que fazer, enfim. Tá? Eu estou dando aqui para você apenas algumas direções e você pega os provérbios e aplica eles na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Verso 27, né? Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Olha, aqui nós temos algo muito precioso, que aliás está repetido em Tiago também, capítulo 4:17, porque lá em Tiago diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Então, quando for possível, você sabe que deve fazer o bem, você tem condições de fazer o bem e não faz, você está pecando. Tá? Então, presta muita atenção nisso. Leia lá depois Tiago 4. Você vai ver essa verdade. Tiago 4:17. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você. Se você pode ajudá-lo hoje. Olha o que eu já acabei de falar agora há pouco sobre ajudar o próximo. Nesse ponto aqui, ajude quem tem necessidade, ajude quem precisa. E o Senhor vai ajudar você. Aliás, esse princípio também está em Tiago. Quando você vai lá para Tiago, no capítulo 2, você vai ver ele falando a respeito da fé e Tiago está exortando, olha, se você vê um irmão ou uma irmã passando necessidade, não adianta você falar para ele, vá em paz, se você não ajuda ele, se você não supre a necessidade dele. Então, está dentro desse princípio. É pecado você poder fazer o bem, ter a capacidade de fazer, saber que tem que fazer e não fizer, tá? E aqui o verso 29, nós encerramos, estamos chegando para o final, onde ele diz, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Aqui a gente aprende a questão da confiança, de ser fiel, alguém em quem se pode confiar. Não planeje o mal contra quem confia em você. Eu já falei na aula anterior sobre a questão da traição, como isso é triste, como é deplorável, como destrói a humanidade, não é? Como, sabe, a traição, eu perco as palavras, na verdade. É algo que me traz uma grande tristeza, a questão da traição. Eu não tolero a questão da traição. É algo que realmente
mostra o pior do ser humano. E ele está dizendo, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente, ou seja, que confia em você. Ele mora perto de você porque ele confia em você. Então não traia essa confiança. E aqui o verso 30, não acuse alguém sem motivo, né? Não acuse alguém sem motivo se ele não fez mal nenhum a você. E aqui a gente tem que entender o seguinte, temos uma construção aqui que pode dar uma outra ideia, né? Porque ele diz, não acuse alguém sem motivo se ele não fez mal a você. Então, aí você pensa, bom, se ele fez algo de ruim para mim, então eu posso acusar ele sem motivo. Não, não é isso, tá? Mas o que ele está querendo dizer é, você só pode ir atrás dos seus direitos, você só pode acusar alguém se essa pessoa realmente tiver feito algo para você. Se essa pessoa tiver te maltratado ou tiver infringido a lei e prejudicado ali em algum sentido. Mas não acuse ninguém sem motivo algum. Essa é a ideia aqui, tá? Verso 31. Não tenha inveja de quem é violento. Aliás, não tenha inveja de ninguém. Mas ele está dentro do contexto aqui, principalmente na época deles, né, que era muito aquele contexto de guerra, e quem tinha mais força é que conseguia mais riqueza, quem dominava mais as terras era aqueles que eram bem vistos, quem tinha muita força é quem conseguia melhores posições na sociedade, enfim. Então, o violento, aquele que tem muita força, aquele que briga com todo mundo, naquela época poderia até ter um certo status, né? Porque ele conseguia riqueza, ele conseguia tirar o que era dos outros, e isso poderia causar inveja em alguns que se achavam fracos, que não tinham recursos e que não conseguia ser bem visto ali na sociedade. Mas ele está falando, não tenha inveja de quem é violento e nem adote nenhum dos seus procedimentos. Nos dias de hoje, a gente pode aplicar isso em todas as áreas. Não tenha inveja de ninguém. Construa você mesmo a sua vida. Vá atrás dos seus próprios objetivos e conquiste os seus sonhos por você mesmo. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Ser justo é ser amigo de Deus. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E com isso nós encerramos a leitura do capítulo 3 de Provérbios e fizemos o nosso comentário. E agora eu quero que você faça o seu comentário do capítulo 3, para que você se exercite, já aprendendo a interpretar a Bíblia, mas também a memorizar para que isso vá fixando na sua mente. Então deixa aí nas seções de comentários, de notas, anote também no seu caderno o seu comentário do capítulo 3. E agora eu quero encerrar esta nossa aula com uma oração. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento que passamos juntos. Abençoe cada um que está assistindo essa aula, para que possam conduzir as suas vidas confiando unicamente no Senhor e não se apoiando no nosso próprio entendimento, mas que o Teu Espírito seja sempre o nosso guia. Obrigado a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e assim oramos ao nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, e a gente se vê na próxima aula com o capítulo 4. Até lá!